Olá, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula de cálculo diferencial integral 3. A alternativa que eu encontrei aqui para a gente conseguir acompanhar as aulas foi fazer a videoaula com o conteúdo de cada aula. Vou tentar abordar aqui o máximo que a gente conseguir e se surgir algumas dúvidas no caminho, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou pelo AVA sem nenhum problema. Eu vou começar aqui relembrando algumas coisas da primeira aula. Como a primeira aula não teve videoaula, então eu vou retomar algumas coisas aqui. E na aula passada a gente viu como fazer equações do plano tangente. Nesse caso aqui eu peguei um exemplo para a gente só relembrar como faz aqui. E a gente vai fazer a equação do plano tangente a uma superfície dada. Então a superfície que a gente tem é essa daqui. Certo? Então, ela define lá uma superfície lá no plano cartesiano tridimensional. Então, não sei exatamente como vai ser, então estou fazendo um esboço aqui de qualquer superfície. E o nosso plano tangente, ele vai estar tocando no ponto pedido. Então, ó, vamos lá. Opa. O plano tangente, vou imaginar que esse ponto aqui, 2, 1 e menos 1, seja esse pontinho aqui, certo? Então, o plano tangente, deixa eu colocar ele aqui de novo. O plano tangente, ele vai estar encostando nesse pontinho aqui e ele vai passar por aqui encostando somente nesse ponto. Então, o que a gente vai encontrar, no final das contas, vai ter que ser a equação desse plano tangente aqui. Deixa eu voltar aqui para a caneta vermelha que fica mais visual. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa primeiro encontrar o vetor gradiente. Que o vetor gradiente era o vetor que era sempre ortogonal àquela superfície. E como que a gente encontra o vetor gradiente? O vetor gradiente vai ser o vetor em que cada coordenada aqui vai ser a derivada parcial dessa superfície. Tá? Então, primeiro a gente teria que colocar a superfície, vamos colocar aqui em cima, ó, uma superfície igualada a zero, mas nesse caso não vai fazer diferença, que a gente teria que passar esse 2 para cá. Tá? Então a gente teria que olhar para essa superfície aqui. Se tivesse um z aqui, a gente teria que mandar para cá, é isso que importa. Tá? Então a gente vai fazer a derivada parcial, ou seja, aqui vai ter que ficar a derivada parcial, vamos chamar aquilo ali de f, em relação a x. Aqui vai ter que ser a derivada parcial de f em relação a y. E aqui vai ter que ser a derivada parcial de f em relação a z. Então, vamos lá. Se a gente derivar essa coisa, na verdade é essa coisa aqui, em relação a x, o que vai acontecer? X ao quadrado, se a gente derivar, vai aparecer 2x. Então, vou colocar aqui. Esse daqui, como não depende de x, é uma constante, então a derivada desse cara aqui em relação a x é zero. A mesma coisa que acontece para z, e para yz, e para 2. A gente vai ter que fazer agora a derivada em relação a y, então, pela mesma história, aqui o x ao quadrado não tem y, então em relação a y ele é constante, então essa derivada aqui é zero. Essa daqui, em relação a y, esse 2 aqui, lembra? Vem aqui para baixo e vai multiplicar esse 2, então vai ficar menos 4y. E aí o grau aqui não fica 2, ele desce um grau, vai ficar 1, e a gente não precisa colocar 1 aqui no expoente. Z ao quadrado, também do ponto de vista de y, ele é constante, então a derivada dá zero. E esse yz, do ponto de vista de y, o z é constante, então o z mantém, e a derivada de y é 1. Tá? Então aqui vai ficar mais 1z, ou seja, mais z. E o 2, como é constante, também não precisa olhar para ele. E agora a gente precisa derivar a equação da superfície quando a gente olha para a variável z. Então, se a gente olhar para x ao quadrado é constante em relação a z, então isso daqui dá zero a derivada.
A mesma coisa acontece com y ao quadrado, e nesse z ao quadrado aqui, a derivada vai ser 2z. E aqui, quando a gente olha para isso, o y é constante, então a gente não mexe com ele, e a derivada de z é 1, então aqui vai ficar mais 1y, ou seja, mais y. E esse 2 aqui, como é constante, a gente ignora ele, certo? Então o que a gente tem aqui é o vetor gradiente, tá? Calculado em qualquer ponto, certo? Mas a gente vai querer o vetor gradiente calculado nesse ponto aqui, então o que a gente vai precisar fazer é calcular o vetor gradiente para x igual a 2, y igual a 1 e z igual a menos 1. Então é só ir lá no vetor gradiente e substituir essas informações x por 2. Então aqui vai ficar 4, a primeira coordenada aqui do vetor gradiente vai ser 4. O outro aqui, se a gente colocar o y, então y igual a 1 e z igual a menos 1, então aqui vai ficar menos 4 menos 1 vai ficar menos 5. E o z, se a gente for aqui na última coordenada, o z por menos 1 aqui vai ficar menos 2, mais o y que é 1, então o z vai ficar menos 1. Então o que a gente tem aqui, esse daqui é o vetor gradiente. Certo? Calculado não em qualquer ponto, calculado no ponto que ele pediu, calculado nesse ponto aqui. Para a gente calcular agora a equação do plano tangente, é só a gente colocar naquela formulinha que era a componente do vetor gradiente ΔF aqui, já calculado aqui no ponto que a gente quer, multiplicado por x menos x0. A mesma coisa aqui, ΔF, ΔY, só que agora y menos y0. E por último, ΔF por ΔZ, z menos z0. Tá? Deixa eu apagar aquele gráfico ali, que já está atrapalhando a gente. Então, deixa eu apagar isso daqui. Então, vamos lá, pegar a caneta de novo. E aqui, z menos z0, e tudo isso aqui vai ter que ser igual a zero. Essa era uma das formas de encontrar o plano tangente. E lembrando que quem que é x0, y0 e z0? É o nosso ponto que a gente quer aqui. Tá? Então, a gente tem x0, y0 e z0. Então, é só substituir na nossa equação aqui do plano tangente. Tá? Então, ΔF, ΔX, calculada no que a gente quer, é 4. X menos o x0, e o x0 aqui é 2. Mais o ΔF, ΔY aqui, que é o vetor gradiente, a coordenada y, do vetor gradiente é menos 5. Então, aqui vai ser menos 5. Y menos y0, então aqui vai ficar y menos 1, porque o y0 é 1. Mais o último aqui, ΔF por ΔZ, que é a coordenada z aqui do vetor gradiente, que vai ser menos 1. E aí z menos z0, como z0 é menos 1, aqui eu já vou fazer a regra de sinal e já vou colocar mais 1. Essa daqui é a equação do nosso plano tangente àquela superfície nesse ponto. Então é só fazer a distributiva aqui. Aqui vai ficar menos 5y mais 5, e aqui vai ficar menos z menos 1. Juntando tudo bonitinho aqui, vai ficar 4x menos 5y menos z, e o número eu vou passar para lá, pode deixar desse lado também sem nenhum problema, mas vai ficar menos 8, com 5 vai ficar menos 3 com menos 1, menos 4, quando eu mandar para o outro lado, vai ficar igual a 4. Então, essa é a equação do nosso plano tangente nesse caso. Porém, nesse exercício aqui ele pede ainda mais uma coisa, que ele também pede a reta normal na superfície. Tá? A reta normal nada mais é do que a reta que passa ali por esse ponto com 90 graus, ou seja, um prolongamento do vetor gradiente. Tá? Então, como que a gente faz esse prolongamento? Vou passar aqui. Se a gente quiser sempre calcular a reta que passa por um ponto, o que a gente pode fazer? Lembra sempre a reta normal, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Isso daqui já não é exatamente o que a gente estava estudando na aula passada, mas vou aproveitar como essa questão pede, a gente já faz. Então, a equação da reta normal
vai ser sempre o ponto que a gente quer que essa reta passe, mais um parâmetro, esse parâmetro eu vou chamar de t, e esse t ele pode ser qualquer número real, tá? Ele que vai fazer a variação do parâmetro para o ponto correr dentro da nossa reta. E aqui a gente vai colocar o nosso vetor normal, tá? No nosso caso, a gente já tem todas essas informações. O nosso ponto é esse ponto aqui, 2, 1 e menos 1. Opa. Então, o nosso ponto aqui vai ser 2, 1 e menos 1. Esse parâmetro aqui a gente vai deixar como t mesmo, ele vai ser a nossa variável da nossa reta. E a reta normal é o próprio vetor gradiente, porque esse vetor gradiente é um vetor normal à superfície que a gente quer. Então, com isso, ele vai ser normal à superfície também. Então, esse vetor gradiente vai ser o vetor que a gente vai ter que colocar aqui, que é 4, menos 5 e menos 1. 4, menos 5 e menos 1. Se você quiser deixar assim, pode deixar. Mas, se você quiser multiplicar pelo t, aqui vai ficar 4t menos 5t menos t. E se você quiser somar essas duas coisinhas, a gente vai ter aqui 4t mais 2, que é a soma das primeiras coordenadas aqui, 1 menos 5t, que é a soma das duas coordenadas das segundas, e a soma das terceiras, menos 1 menos t. Isso aqui é uma equação de reta um pouco diferente, que é uma equação de reta parametrizada, porque ela depende aqui de um parâmetro t. Então, para qualquer ponto, qualquer valor de t que a gente quiser colocar, isso aqui vai produzir um ponto, e esse ponto sempre vai estar em cima da reta que ele está procurando. Então, se a gente for voltar lá no nosso exemplo, lembra que a gente tinha uma superfície, eu não sei como é exatamente a forma da superfície, mas essa superfície está dentro lá do plano XYZ. Tá? Então, imagina que o ponto de interesse aqui era aquele, o ponto de interesse aqui era aquele pedido, então vou imaginar que esse ponto é o ponto 2, 1 e menos 1, esse daqui. E essa reta ele vai passar aqui, ó. Tá? Então ela vai passar exatamente pelo ponto pedido, fazendo 90 graus aqui com essa superfície, e para cada t que a gente escolher aqui, ele vai dar um ponto para a gente. Então, se a gente colocar t igual a 1, pode ser que seja esse ponto. Se a gente colocar t igual a 2, pode ser que seja esse ponto. T igual a 3, t igual a meio. Então, independentemente do t, ele sempre vai cair nessa reta, que é uma reta normal. Mas isso aqui não faz parte lá da aula passada, só é um complemento já como faz parte dessa questão. Já aproveitei para a gente relembrar o que acontece. A parte interessante aqui que a gente precisa fazer desde a aula passada é a equação do plano tangente, tá bom? Peguei um próximo exemplo aqui para a gente fazer, que a gente já faz dois e já pode matar algumas dúvidas que vocês podem ter tido aí com a aula passada. Então, é a mesma coisa, ele quer a equação do plano tangente e da reta normal, tá? Lembra que a reta normal não é o que a gente está interessado, então o objetivo aqui é só fazer plano tangente. No ponto dado, ou seja, esse aqui é o ponto dado, que seria o nosso P0, e esse daqui é a nossa superfície, tá certo? Então, da mesma forma, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o vetor gradiente, tá? Então, lembra que o vetor gradiente seriam as derivadas parciais da nossa superfície quando a gente olha dessa forma aqui, ou seja, passa o 3 para esse lado. De novo, nesse caso não vai fazer diferença porque o 3 é uma constante, tá? Então isso vai fazer diferença quando a gente tiver, por exemplo, uma função dessa forma aqui, ó, x² mais y, por exemplo, em que o z vai lá para o outro lado, e aí a derivada vai fazer diferença, que ao invés de ser positiva, vai ficar negativa, tá bom? Então, nesse caso aqui não vai fazer muita diferença, então se você esquecer de fazer aqui, você nem vai perceber que precisaria fazer, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa começar fazendo são as derivadas parciais. Então, vou sempre olhar para essa equação aqui, tá? Então, preciso fazer a derivada parcial de x disso daqui. Se a gente olhar a derivada parcial de x, lembra que aqui, se eu derivar em relação a x, eu só preciso olhar para o x, né? Porque o resto é constante em relação a x. Então, a derivada de x é 1,
Então, se a gente derivar aqui em relação a x, vai ficar 2yz. Se a gente derivar, aqui é constante, né? Então não preciso olhar. Se a gente derivar em relação a y, a mesma coisa, o resto é constante, então eu só preciso olhar para y, tá? Então, se a gente derivar y dá 1, então aqui a derivada vai ser 2xz. E por último, a mesma coisa, se a gente olhar essa coisa aqui e derivar em relação a z, pelo mesmo motivo que antes, isso aqui vai ficar 2xy, tá certo? Então, a gente vai ter que calcular agora o gradiente em cima do ponto que a gente quer, que é esse daqui, certo? Então, calculando aqui, vai ser 2 vezes 1 vezes 3, ou seja, 2 vezes y vezes z. Toma cuidado na hora de substituir para não confundir. Tá? Então, aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar 2 vezes x, 2 vezes meio vezes 3. 2 vezes meio dá 1. 1 vezes 3 dá 3. E esse último aqui, 2 vezes x, 2 vezes meio dá 1. 1 vezes y, 1 vezes 1 dá 1. Então, esse daqui é o nosso vetor gradiente. Tá? Então, é o vetor que faz 90 graus lá com a nossa superfície, com essa superfície em cima desse ponto. Tá bom? Lembra que é como se fosse o vetorzinho aqui, ó, tá? Desse exemplo. Tá bom? Então, a gente já tem o vetor gradiente. Para a gente achar a nossa equação do plano tangente, então, a gente vai precisar fazer então a componente aqui do vetor gradiente ΔX, x menos x0, mais a componente do gradiente y, multiplicado por y menos y0, mais a componente aqui da z, z menos z0, tudo isso tem que ser igual a zero. Então vamos lá, a gente já calculou tudo, a gente já tem todas as informações. Então a componente aqui ΔF por ΔX vai ser 6. E aqui x menos o x0, porque o nosso x0 aqui é meio. Mais ΔF por ΔY. Essa é a componente da y aqui do gradiente, que é 3. Y menos y0, que no nosso y0 aqui, no caso, é 1. E, por último, ΔF sobre ΔZ, que é a componente aqui, a terceira, aqui a terceira aqui do nosso gradiente, que é 1, e Z menos Z0. E Z0 a gente tem, né? Então, a gente vai substituir. Então, Z0 ali é o nosso ponto, é o Z do nosso ponto de interesse, que é 3. Tá? Isso tudo vai ser igual a zero. Essa é a equação do nosso plano tangente, a gente poderia deixar assim, mas dá para melhorar isso daqui. Então é só fazer a distributiva. Aqui vai ficar 6x menos 3. Aqui vai ficar 3y menos 3 também. E aqui vai ficar z menos 3 também. Então, se a gente juntar tudo, 6x mais 3y mais z. E menos 3 com menos 3 dá menos 9, só que eu vou mandar para o outro lado. Poderia deixar desse lado também, sem nenhum problema. Então, fica essa equação aqui do plano tangente, tá bom? Assim como o outro exemplo, ele também pediu aqui a equação da reta normal. Então, lembra que a equação da reta normal vai ser P0 mais o t vezes um vetor normal em cima daquele ponto de interesse que a gente quer. Então, o nosso P0 vai ser esse ponto aqui. Então, é meio, 1 e 3. Esse é o nosso P0. Esse t vai ser o parâmetro. Então, a gente deixa t mesmo. Esse t pode ser qualquer letra, tá? Poderia ser qualquer outra letra sem problema nenhum. E o vetor normal, que no caso aqui é o nosso vetor gradiente, tá? Que é o 6, 3, 1. Então, 6, 3 e 1. Tá? A gente pode deixar assim a resposta, eu vou deixar assim, tá? Para ser um pouco mais rápido, vocês já entenderam que precisa, se for uma questão com alternativa e ela não tiver assim, é só fazer esse mesmo processo aqui que a gente fez aqui, tá? E deixar nessa forma, mas não precisa, essa forma também já responde, tá? Então não precisa ficar preocupado em sempre deixar nessa última forma que a gente deixou aqui, tá bom? Então, aqui está a equação da reta normal.
tá? Nesse ponto aqui, em cima desse ponto e grudado nessa superfície, tá bom? Então, tá aí. Eu espero que com esses exemplos vocês consigam fazer os exercícios propostos, tá? Mas agora a gente vai continuar pro interesse da segunda aula, tá? Que é integral tripla. Bom, as integrais triplas, assim como as integrais duplas, elas calculam o espaço embaixo da superfície. Então, se você for lembrar quando a gente tinha uma função aqui, y igual a f de x, certo? Ela era uma função de uma variável, então esse gráfico estava no plano cartesiano de x e y, ou seja, uma dimensão só. Se a gente, por um acaso, fizesse a integral ele dava para a gente a área embaixo do gráfico. Então, se a gente fizesse a integral limitada, né, claro, por exemplo, aqui pelo 0 e 2, a gente teria a área debaixo desse gráfico aqui, limitada por 0 e 2, tá certo? Então, ele calcula o espaço feito embaixo do gráfico no limite que a gente quer, no limite de integração, tá? Se a gente tiver aqui, então, uma função, como agora é no plano tridimensional, então não é mais y, é z. E aí a nossa função vão ser de duas variáveis, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter também alguns limites de integração, que no caso aqui ele seria em cima do nosso plano x e y, tá? E aí a gente vai calcular o espaço que existe embaixo desse gráfico aqui. Então, seria esse espaço pintado aqui entre o gráfico e esse plano aqui de baixo, tá certo? Então, se fosse nesse caso aqui, então, sei lá, se a gente fizesse nesse retângulo inteiro, a integral nos daria, então, o volume embaixo desse gráfico aqui, tá? Então, assim como a integral dupla, a integral tripla continua retornando para a gente o volume, tá bom? Que a gente continua olhando ainda no espaço em 3 dimensões, o espaço em cima de x, y e z. Então, quando a gente faz a integral tripla, a gente continua calculando o volume de algumas coisas, tá bom? Então, o significado continua sendo o mesmo da integral dupla. E a gente vai começar olhando em cima dos limites de integração, tá? Então, a gente vai começar resolvendo as integrais triplas dentro de blocos retangulares, ou seja, a gente vai limitar x por dois valores. Então, como exemplo aqui, sei lá, entre 0 e 1. A gente vai limitar y em 0 e 3. E a gente vai limitar z entre 1 e 2. Então, se a gente pensar nisso, a gente está dentro de um bloquinho retangular, onde o x ele vai de 0 até 3, o y ele vai de 0, o x vai de 0 até 1, né, desculpa. O y iria de 0 até 3, tá? E o z, que é a altura, ele iria de 1 até 2. Então, o que a gente teria aqui seria a integral dentro desse bloco aqui. Tá? Então, a gente calcularia o espacinho feito por aquela superfície dentro desse bloco. Eu coloquei aqui um exemplo de gráfico. Se a gente pensar nesse gráfico aqui, eu coloquei esse gráfico limitado aqui nesse intervalo. Tá? Só para a gente entender que a gente não está olhando para tudo isso, a gente está olhando para um espacinho aqui, tá? Limitado, certo? Para fazer esse gráfico aqui, eu usei esse site. É um site bem legal, tem outras informações para engenharia, para matemática, programação. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nesse site, é um site bem legal, pelo menos para fazer aqui alguns gráficos tridimensionais que a gente tem que convir que é um pouco chato de ficar pensando nessas coisas aqui. Tá certo? A gente consegue pensar em alguns, mas em todos fica um pouquinho mais chato. Tá? Então, só para a gente entender o limite de integração, a gente vai começar vendo blocos retangulares. Então, o x, o y e o z eles vão estar limitados sempre entre dois números. Tá certo? Então, vamos lá. A gente vai começar calculando já uma integral tripla. Tá? E essa integral tripla aqui, se você vai perceber os limites de integração aqui, os limites de integração são sempre numéricos, tá?
significa que a gente está dentro de bloquinhos retangulares, tá bom? Então, se a gente está dentro de bloquinhos retangulares, é uma coisa muito fácil, porque a gente pode fazer a integral na ordem que a gente quiser. Então, o que significa isso daqui? Deixa eu apagar aquelas setinhas para ficar mais fácil que a gente vai fazer. Então, ó, aquela integral significa que a gente vai ter que fazer primeiro essa, primeiro a interna, tá? Depois, a gente vai fazer essa e, por último, a última, tá? Por último, a mais externa. Então, a gente começa de dentro para fora. Então, vamos lá. Se a gente começa primeiro com a interna, a gente vai ter que fazer essa integral aqui. 2x, y, z. E primeiro aqui apareceu dx. Então, o que significa isso? Que a gente vai ter que fazer essa integral em relação a x. Se a gente está olhando em relação a x, então quer dizer que y e z é constante, ou seja, ele não está variando aqui nesse intervalo. Então, se y e z é constante, a gente pode colocar esse y e z lá fora da integral, que vai dar exatamente na mesma. Tá? Então, sempre que a gente tiver um valor constante, que não dependa de x, a gente pode colocar isso lá fora. Tá bom? Então, agora a gente vai ter que fazer isso daqui. Isso daqui vocês sabem fazer. Tá? Então, é uma integral simples, é uma integral de uma variável só. Então, esse y e esse z continuam aqui. E aí a gente vai multiplicar pelo resultado que a gente vai ter aqui. Então, a integral de 2x é x ao quadrado, para quem não lembra. Tá? Então, lembra que se eu derivar x², vira 2x. Então, integral é a operação inversa da derivada. Tá bom? E a gente vai ter que aplicar aqui os limites de integração. Claro que você pode fazer isso direto, mas vamos fazer passo a passo aqui. Tá? Então, o que significa aplicar os limites de integração? A gente vai substituir essa expressão, que foi o resultado da nossa integral, substituindo o x por 1 e depois subtraindo o x com 0. Tá? Então, a gente vai colocar aqui substituindo o x por 1, que seria o resultado, e subtraindo a substituição por esse valor de baixo, que é 0. Então, 1 ao quadrado e 0 ao quadrado. Tá? Então, sempre o de cima menos o de baixo. Tá? Se a gente calcular isso, essa coisa aqui de dentro dá 1. Né? Então, essa integral aqui dá y vezes z. E se essa coisa vermelha aqui deu y vezes z, agora a gente vai para a integral verde. Tá? Então, indo para a integral verde, o que a gente vai precisar fazer? Então, vamos lá, vou escrever aqui embaixo. Então, agora vai ser a integral de 0 até 2, porque eu estou agora na segunda integral, porque a gente já resolveu a primeira integral. Tá? O resultado da vermelha foi yz. Então, aqui eu vou colocar yz, e aí eu vou para a próxima variável, que é a variável y. Então, aqui eu coloco dy. Então, a gente vai ter que resolver essa integral, e essa integral é em relação à variável y, certo? Então, se essa integral é em relação à variável y, quer dizer que z é constante, então a gente pode colocar z lá fora. Então, a integral que a gente precisa resolver é essa daqui. Então, a integral de y é y ao quadrado sobre 2. Lembra que eu estou usando aquela regra de integração polinomial. Tá? E eu vou ter que olhar agora para os limites de integração de 2 até 0. Tá? Então, isso aqui vai ficar z. Eu vou substituir agora o y por 2, 2 ao quadrado sobre 2, e subtrair, substituindo o y por 0, 0 ao quadrado sobre 2. Essa conta aqui dá 2 ao quadrado, 4, 4 por 2 dá 2, isso aqui dá 0, então lá dentro vai ficar 2, então isso aqui vai ficar 2z. Então quer dizer que a integral verde deu 2z, e agora a gente vai para a última integral, tá? Que seria a integral aqui azul, que finalmente é da última variável. Tá? Então isso aqui vai ser a integral do resultado da verde, né, que foi de 2z, em relação a z, tá? E indo de 1 até 2. Tá? Então, fazendo essa conta,
Como o 2 é constante, você pode colocar esse 2 lá para baixo, lá para fora, mas eu vou deixar o 2 aqui que fica até mais fácil fazer. A integral de 2z é z ao quadrado, tá? E isso está indo de 1 até 2, então a gente vai precisar substituir isso por 2 e por 1. Então, substituindo por 2 vai ficar 2 ao quadrado, menos, substituindo por 1, 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 4 menos 1, que vai dar 3. Então, quer dizer que essa integral aqui, inicial, tá? Então, essa integral aqui, inicial, dá 3. Quer dizer que o volume formado aqui embaixo desse gráfico aqui, nessa região, é de 3 unidades de volume, tá certo? Então, se você pensar dessa forma, integral tripla não tem muitas coisas de diferente em relação à integral dupla, tá bom? Então, vou trazer aqui um segundo exemplo para a gente fazer. E esse exemplo aqui já é um pouco diferente. Por quê? Porque as regiões de integração não são regiões retangulares, tá? Isso quer dizer que as regiões são regiões dependentes, tá? Então, aqui, ó, essa região aqui vai de 0 até y mais 1. Essa aqui vai de 0 até x. Isso aqui vai de 1 até 2. Tá? Então, isso quer dizer que se a gente olhar lá no nosso gráfico, eu vou fazer só um esboço aqui, tá? A gente não está numa região retangular. Opa. A gente não está numa região retangular. Isso quer dizer que, por exemplo, vai de 0 até x. X vai formar um gráfico aqui nesse negócio. Então, quer dizer que essa variável, que a gente já vê qual é, que no caso aqui vai ser a y, ela vai de 0 a x. Então, y, vamos imaginar que aqui está y, aqui está x e aqui está z. Vamos começar aqui da parte interna. Então, ó, o z ele vai de 0 até y mais 1. Então, o z está indo de 0 até y mais 1. Quando eu olho para a função entre z e y, z igual a y mais 1, isso forma um desenho, tá? Isso forma uma reta. Tá certo? Então, se a gente for desenhar essa reta, z igual a y mais 1, no nosso gráfico aqui, por enquanto a gente não vai precisar ficar muito preocupado com isso. Mas se a gente for desenhar, isso daqui vai ser uma coisa dessa forma aqui, vai ser uma coisa crescente, tá? Então, não é mais uma região retangular bonitinha. Então, quer dizer que pode ser agora uma região oblíqua, tá? Então, opa. Então, no final das contas, pode ser que aqui seja uma região torta, pode ser que não fique mais uma região retangular, tá? Então, é como se fosse isso daqui, tá? Então, eu não vou ficar pensando muito o que acontece com esses daqui por enquanto, tá? Porque a gente vai precisar lidar com isso aqui mais para frente, tá bom? Então, a única diferença é que aqui a gente não está mais em uma região retangular. Mas como que a gente faz? O processo de resolver essa integral é exatamente a mesma que a gente estava fazendo antes. Então, primeiro a gente resolve essa parte mais interna, tá? Aqui, primeiro, em relação à variável z, tá? Porque aqui a gente precisa respeitar essa ordem, porque se a gente trocar isso aqui, vai mudar todos os intervalos de integração, tá? Depois, a gente vai fazer... Opa, tudo bem. Então, primeiro aqui, a gente vai fazer esse, certo? Que é em relação a z. Depois, a gente vai fazer em relação a esse daqui, que é em relação a y. E por último, a gente vai fazer esse daqui, que é em relação a x, certo? É importante você entender que no final não pode sobrar nenhuma letra, tá? Você vai entender o que vai acontecendo com as letras, tá certo? Então vamos lá começar com essa parte aqui, que é a integral mais interna. Então a gente vai precisar fazer essa integral, que vai de 0 até y mais 1, de 5x na variável dz, certo? Como 5x é uma constante, então quer dizer que eu preciso fazer essa integral, tá? E aí, lembra que é como se fosse 1 aqui, tá? Então, essa integral da z. Então,
A integral de 1 é z, ou seja, quando eu pego z e derivo, isso dá 1. Lembra que é a operação inversa. E aí, os limites de integração, ele vai de 0 até y mais 1. A única diferença é que aqui a gente não vai ter um número, vai continuar esse y atrapalhando aqui. Então esse y, ele vai sair da vermelha e vai ser levado para verde, tá bom? Então as letras vão sendo levadas para as próximas integrais sem problema nenhum, tá? Então aqui vai ficar 5x, que é o que já estava, e aí aqui eu vou substituir z, o limite superior, y mais 1, menos o limite inferior, que é 0. Fazendo essa conta, é só fazer multiplicação aqui distributiva. Então vai ficar 5xy mais 5x. Tá? Então essa foi o resultado da integral vermelha. Agora a gente vai precisar ir para a integral verde. Se a gente for então para a integral verde, ele vai ser uma integral de 0 a x, certo? Do resultado da vermelha, que o resultado da vermelha foi isso daqui, 5xy mais 5x, e agora em cima da variável y. Tá? Percebe que como eu já fiz a variável z, não pode ter nenhuma letra z aqui no meio do meu exercício. Tá? E aí quando eu tiver feito essa verde e for para azul, como eu já resolvi a integral de z e y, não pode ter nenhuma lá na azul, não pode ter nenhuma letra z e y. Tá? Então a gente vai ver como é que isso vai acontecer. Então vamos lá resolver isso daqui. Para resolver isso daqui, então, a gente vai resolver qual que é a integral de 5xy quando a gente olha para y. Então, quando a gente olha para y, 5x é constante, então 5x permanece como estava, e a integral de y é y ao quadrado sobre 2. Tá? E a mesma coisa vai fazer para 5x. Só que 5x não tem y, então 5x é constante, é como se fosse 5x vezes 1, tá? E a integral de 1, a integral ali do que sobrou, né? Não sobraria nada, ficaria aqui y. Se você quiser pensar, é só pensar em qual seria a expressão que derivando em relação a y dá 5x. Tá? Então é 5xy, tá bom? E aí a gente vai ter que colocar aqui o limite de integração, que é o limite de integração é de x, ou de 0, né, até x. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer a substituição pelo superior menos a substituição pelo inferior. Lembra que a gente está em relação a y, então o que a gente vai substituir são as variáveis y. Tá? Então aqui vai ficar 5x, troco esse x aqui pelo superior, x ao quadrado sobre 2, mais 5x, e troco o y pelo superior. Então troquei todo mundo pelo superior, e aí vou fazer menos a troca de todo mundo pelo inferior. Então, se eu fizer aqui a troca do y pelo zero, então vai ficar 5, 0 ao quadrado sobre 2, mais 5x vezes 0. Tem que tomar muito cuidado aqui, porque se você não prestar atenção, esse menos aqui, ó, ele é menos tudo isso aqui. Tá? Então, sempre que você estiver fazendo integral, sempre que você estiver calculando esse limite aqui inferior, é menos tudo isso, tá bom? Nesse caso não vai fazer tanta diferença, porque ali a gente tem zero, né? Então aqui vai dar tudo zero, tá bom? Então essa integral aqui vai ficar 5x ao cubo sobre 2, e aqui 5x ao quadrado. Percebe que, como eu já fiz a integral de y, não pode ficar nenhuma variável y sobrando aqui, tá? E aí, por último, a gente vai lá na nossa azul, tá? Que é a integral mais externa. Então, a integral mais externa, de 1 até 2, do resultado da verde. Qual foi o resultado da verde? 5x ao cubo sobre 2, mais 5x ao quadrado. Certo? Tudo isso em qual variável? Na variável x. Então, dx. Então, essa é a integral que a gente precisa fazer. Calculando isso, vamos lá. Então,
qual que é a integral de x ao cubo? Eu vou deixar o número quietinho aqui, ó. E a integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Tá? A gente pode fazer essa separação aqui se ficar mais fácil. A mesma coisa eu vou pensar no outro. 5 vou deixar quietinho porque ele é constante. E qual que é a integral de x ao quadrado? X ao quadrado integral x ao cubo sobre 3. Lembra que eu estou usando aquela regra de integração polinomial. Tá? Então lembra que a integral de x a n é sempre x a n mais 1 sobre n mais 1. Tá bom? E essa integral aqui a gente vai ter que substituir pelos limites de integração de 1 até 2. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas enfim, vamos lá. Então a gente vai ter que fazer... Opa, cadê aqui? Achei. Então a gente vai ter que fazer aqui a substituição para 2. Então vai ficar 5 vezes 2 à quarta. Tudo isso aqui sobre 8. Mais, substituindo por 2, 2 ao cubo. Tudo isso sobre 3. Menos... Opa. Então, deixa eu apagar aqui para ficar um pouquinho melhor. Menos. Substituindo tudo por 1. Então, vamos lá. 5 vezes 1 à quarta sobre 8. Mais 5 sobre 1 vezes 1 ao cubo sobre 3. E aí você tem que lembrar daquela coisinha do menos todo mundo. Então, é menos isso daqui. Tá? Se você quiser, lógico, fazer a regra de sinal e colocar um menos aqui, já pode. Tá? Mas não pode esquecer disso, porque senão você vai errar no final. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, aqui vai dar 16. 16 com 8 dá para simplificar, vai ficar 2. E aí 5 vezes 2 vai ficar 10. Esse daqui então vai ficar 5 vezes 8, vai ficar 40. Então vai ficar 40 sobre 3. Menos isso aqui. Tá? Então, esse daqui vai ficar 5 oitavos mais 5 terços. Então, 5 oitavos. Como tem um mais aqui, eu já vou fazer a regra de sinal. Menos 5 terços. Aqui ficou meio apertado, mas está dando para entender. Vou só apagar aqui para não parecer que é um igual. Tá? Então, vamos lá. Caneta. Então, aqui era 5. Tá? E aí tem que fazer aquela continha ali. Aquela continha ali vai dar uma conta um pouco mais chata, mas é só fazer um MMC. Tá certo? Então, vamos lá. Então, fazendo o MMC ali de 8 e 3 dá 24. E aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, aqui vai ficar 240. Aqui vai ficar 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 40 vai dar 320. Aqui vai ficar 15. E o último, 24 por 3, dá 8. 8 vezes 5, 40. A gente tem que fazer essa conta aqui. E essa conta dá 505. Então, isso aqui vai ficar 505 sobre 24. Tá? Como aqui é só conta, acho que não tem muitos problemas ficar apertados. Tá? Então, essa integral aqui vai ficar 505 dividido por 24. Tá? É 21,0 alguma coisa, mas tudo bem. Então, se ele der uma integral já com os limites de integração dispostos para você, não fica tão complicado. Tá? O problema é que vai aparecer integrais triplas dessa forma. Ele vai falar que a integral está sobre um tetraedro delimitada por essa região aqui. Tá? Então a gente precisa pensar o que acontece nesse caso. Tá? Nesse caso, os planos x igual a 0 e y igual a 0. E também o z igual a 0. Então, esses planos são planos horizontais, verticais, tá? Onde ocupam todos os valores em que x é 0.
Tá? Então, eu fiz um desenho aqui para representar. Então, ó, o que é o plano x igual a zero? É quando o x vale zero. Então, aqui está o x vale zero em toda essa região aqui, ó, em toda essa região. Então, nessa região aqui em cima do eixo y e z, tá? Em toda essa região aqui, o x sempre vale zero. Então, é esse plano. Y igual a zero é a mesma história, só que nesse plano aqui. Tá? Então, esse plano é o plano y igual a zero. E z igual a zero é onde o z vale zero, que seria o plano do chão aqui. Tá? Eu não vou fazer porque está meio já bem poluído a imagem. Mas o z igual a zero é onde o z, que como o z é a altura, tá? Vale sempre zero, que seria a altura aqui do chão. Tá? Seria essa região aqui. Tá bom? Então você sabe já que ele está daqui para lá e daqui para cima. Tá? Então ele está delimitado por esses três planos. E isso daqui forma mais uma região. Tá? Como é que a gente vai entender essa região? Tá? Ele vai ser um plano, vai ser uma equação do plano, assim como a gente via isso lá atrás. Tá? Então essa equação ele pode ser entendida dessa forma, estou copiando só, né? Então não estou mudando nada, mas a gente pode dividir todo mundo por 2, continua sendo a mesma equação. Tá? E essa equação é a equação de um plano, tá? Que nesse caso aqui é a equação desse plano aqui. É só lembrar da equação do plano que a gente encontrou lá no começo da aula, que tinha sempre essa forma. Era sempre ax mais by mais cz mais d igual a zero. Naquele caso, esse d estava aqui e esse d também está aqui. Tá? Então, isso daqui seria sempre um plano. Tá? Que nesse caso também é um plano aqui. Tá? E para você entender qual plano é esse, é só encontrar alguns pontos específicos, alguns pontos aqui. Tá? Se você encontrar esses pontos, você vai conseguir entender qual região que é essa. E como que a gente descobre quem são esses pontos? Você consegue ver que nesse ponto aqui, a gente tem que x vale zero e y vale zero. Então é só vir nessa equação e ver x0, y0, quanto que dá o z. Tá? Então o z dá igual a 1. Então quer dizer que isso daqui vale 1. Da mesma forma, se você olhar aqui, nesse ponto o z vale 0 e o y também vale 0. Tá? Então se você ver quando que o z vale 0 e o y vale 0, então você vai ter essa equação, ou seja, o x vai valer 1, então quer dizer que esse ponto aqui do x vai valer 1. Tá? E, por último, esse ponto aqui, o x também vale 0 aqui e o z vale 0. Tá? Então é só você ir lá também, trocar o x por 0 e o z por 0. Tá? Então isso aqui também vai dar 1. Então vai formar aqui um triângulo, né? Vai ser o plano formado por esse triângulo aqui. Tá certo? Então, a região que a gente está procurando é a região formada por esse tetraedro aqui. Tá? Então, a nossa integral vai ter que ser feita em cima desse tetraedro. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar entender quais são os limites de integração, tá certo? Dessa região. Ou seja, nós que vamos ter que produzir esses valores aqui nesses casos. Tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos para lá e vamos ver. Então, nesse caso, eu vou escolher uma variável para começar a entender o limite de integração. Então, vamos lá. Eu vou começar escolhendo a x. Tá? Então, o que acontece com a variável x? A variável x ela começa indo de 0 até 1. Então, a variável x ele vai de 0 até 1. Então, a gente vai fazer o x sempre de 0 a 1. Agora, a gente vai ter que pensar em relação à variável y, certo? Só que quando eu adiciono a variável y, eu já estou pensando com ele dependendo da variável x. Então, vai ter que ser
essa região aqui, ó. O y ele não vale sempre de 0 a 1, tá? Então ele vai depender aqui do valor de acordo com o x. Então vai ter que ser essa região aqui, ó, tá? Então qual que é a ideia? O menor valor possível do y vai ter que ser o zero. E o maior? O maior vai depender, porque o maior valor de y ele está delimitado por essa reta aqui. Se a gente for olhar no plano yx. E quem que é essa reta? Qual que é essa equação aqui? Essa equação de reta é a equação y igual a 1 menos x, certo? Se vocês tiverem dificuldade aqui em descobrir essa equação de reta, depois a gente pode tirar dúvidas, tá bom? Mas a equação de reta é que passa por dois pontos, passa por esse e esse, tá bom? Então, vamos lá. O y, então, o menor valor de y é zero, e o maior valor de y vai ser essa reta. Então, ele vai do zero até essa reta. Então, ele vai do zero, o y aqui do zero, até 1 menos x. 1 menos x aqui, né? Tá? E isso vai ter que ser dy. Tá certo? E por último, a gente vai fazer a variável z. Só que quando a gente coloca na variável z, ela já está dependendo da variável x e y. Então, quando a gente pensa na variável z, que é essa daqui, o menor valor está lá no chão. O menor valor é o zero. Tá? Então, quando a gente pensa na variável z, o menor valor é o zero. Tá? E o maior valor? O maior valor vai ser o formado por esse plano. Tá certo? E esse plano, lembra que a gente sabia a equação, eu apaguei aqui, mas esse plano é o plano x mais y mais z igual a 1. Tá? Então, quem que é z? Z é 1 menos x menos y. Então, quer dizer que o z ele vai do zero até o plano, ou seja, o plano 1 menos x menos y. Então, com isso, a gente conseguiu destrinchar aqui esses limites de integração, tá? E a gente conseguiu produzir os nossos limites de integração aqui de acordo com o nosso desenho. Esse aqui que é a tarefa difícil, tá? Então, é uma coisinha um pouco mais complicada de se pegar. Mas a gente consegue fazer mais exercícios nessa semana e na próxima sem problema nenhum, tá certo? E agora a gente precisa fazer a integral que ele... Ah, faltou aqui um dz, né? E aí a gente precisa fazer a integral que ele pediu. Qual a integral que ele pediu? A integral de y, dessa função aqui. Então quer dizer que dentro dessa região que ele deu aqui, dentro desse tetraedro, existe uma função y, que ele faz aqui um desenho, não sei exatamente qual é, tá? E aí a gente vai ter que fazer a integral, ou seja, calcular o volume de baixo, tá, dessa região. Tá? E a gente só está interessado nessa região aqui, dentro desse tetraedro, tá certo? Então, a gente vai ter que calcular a integral de y. Tá? Então, para a gente terminar, vamos lá, vamos fazer uma por uma. Vou voltar aqui para a vermelha, que eu acho que é visualmente mais fácil para vocês. Então, a gente vai precisar fazer essa integral primeiro, tá? Então, primeira integral que a gente vai ter que fazer, a integral de 0 a 1, de y, de 0 a 1 não, né? De 0 a 1 menos x menos y, tá? Como y não depende de z, então quer dizer que y pode ficar lá fora. E aí a integral de 1, né, é z. E aí os limites de integração estão aqui. Então, para a gente fazer isso, vou fazer aqui embaixo, substituindo aqui o z por 1 menos x menos y. E eu teria que substituir por zero, mas vocês já perceberam que quando eu substituo por zero não dá nada, né? Vai zerar tudo, tá? Então, eu vou colocar aqui menos 1, porque o resto vai zerar. Tá certo? Opa, não. Aqui vai ficar menos zero mesmo, né? Porque eu vou trocar o z inteiro, desculpa, por zero. Tá bom? Então, fazendo a distributiva, vai ficar y
menos xy menos y ao quadrado. Esse deu a equaçãozinha vermelha. Então, o que a gente precisa fazer? Então, eu vou só escrever aqui, é continuar essa integral de 0 até 1, de 0 até 1 menos x, certo? Dessa integral que apareceu. E agora em dy e em dx. Então, percebe que nessa integral aqui não tem mais ninguém que depende de z, tá? E aí a gente teria que continuar essa integral aqui. Então, a gente teria que pegar essa parte interna, ou seja, uma integral que depende de verde, né? Então, vamos lá, como eu fiz aqui verde, então a gente teria que fazer aqui essa parte, que seria a parte verde ali, tá? Daí uma coisa que não teria mais y, teria uma coisa que só teria x. E por último, a gente teria que fazer a integral em x, tá bom? Eu vou deixar esse aqui como tarefa para vocês terminarem, tá? Então vai ser o primeiro exercício que vocês terão que fazer, e aí a gente pode corrigir na próxima aula ou durante a semana nas dúvidas mesmo, tá? Então, eu vou mandar uma mensagem para vocês, essa mensagem vai ter o meu e-mail, vocês podem mandar dúvidas e a resolução dos exercícios propostos no meu e-mail, tudo bem? Então, terminem essa integral aqui, tá? Se quiser continuar daqui, pode continuar, mas aproveita e já refaz tudo para ver se isso ficou claro. Então, a gente vai fazer mais exercícios que usa esse tipo de raciocínio para você fazer o limite de integração, tá? Mas, por enquanto, eu vou passar atividades que tenham limites já prontos, como esses daqui, tá? E como esse daqui, tudo bem? Então, o que mais interessa é que vocês lembrem como realiza a integral tripla e a gente desenvolve isso nas próximas aulas, tá certo? Então, eu vou mandar a tarefa para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar, tudo bem? Então, bom trabalho para vocês e até mais.